Uma dica muito boa para quem está iniciando na profissão, na refrigeração, ou quem já trabalha com linha branca há muito tempo, que pode ajudar demais, tanto a realizar o serviço, como também identificar alguns defeitos no ciclo frigorífico dos equipamentos da linha branca com a utilização desta peça que eu vou te mostrar. Eu estou aqui no laboratório do curso Viga, é um treinamento presencial que eu tenho, e os alunos fizeram o processo de carga de fluido refrigerante, troca de compressor em um freezer vertical. E vejam só a peça que a gente passa a indicar, e a utilizar para facilitar o processo, principalmente para quem está começando. Vejam só, aqui eu estou com um freezer vertical, que os alunos fizeram o serviço de carga de fluido refrigerante, todo o processo. E aqui a gente está com o manômetro monitorando simultaneamente tanto a pressão de baixa quanto a pressão de alta. Mas como é que a gente faz isso? Na refrigeração nós utilizamos os filtros na linha de líquido, saída do condensador. Então, saída do condensador é a linha de líquido. Então, no ponto aqui do filtro, na parte mais grossa, sai do condensador e aqui vai para o capilar, que é a parte mais fina dos filtros, certo? Então, normalmente o pessoal utiliza esses filtros, alguns usam esse aqui com rabicho, mas eu gosto sempre de indicar este filtro aqui, o filtro com Schride, filtro com válvula Schride. Aí o pessoal fala, mas é muito mais caro. Rapaz, não tem a diferença grande não, tá? Esse aqui, por exemplo, eu compro na Frigelar. Esse é o código do filtro. É EOS D-1400788. Até para você anotar e facilitar quando for procurar nas lojas Frigelar, só vai passar isso aqui para o vendedor, tá bom? Por quê? Muitas das vezes, eles não encontram esse filtro. Muitas vezes, o vendedor pode não saber também que filtro é esse. Filtro com Schride, pode não estar escrito no sistema dessa forma. Então anota esse código, tá? Caso você queira experimentar. Eu gosto de utilizar ele não só nos equipamentos da linha domiciliar, mas também em alguns equipamentos da linha comercial leve. Respeitando, é claro, o tamanho do sistema, porque esse filtro aqui é um filtro pequeno, não é indicado para alguns balcões comerciais, por exemplo, tá? Mas vamos lá. Aqui está instalado o filtro. Eu instalei o filtro, estou monitorando aqui a pressão no lado de alta, onde a gente tem a seguinte vantagem. Primeira vantagem, quando foi realizado o processo de vácuo, o vácuo foi feito tanto pelo lado de baixa, que é ali, quanto pelo lado de alta. Então o processo de evacuação, de vácuo, aconteceu muito mais rápido. Em quase a metade do tempo do vácuo, quando ele é realizado somente pelo lado de baixa. Por quê? Quando você faz o vácuo só pelo lado de baixa, o vácuo acontece no lado de baixa pressão, e para acontecer o vácuo no lado de alta pressão, que é no caso no condensador, existe uma restrição de passagem, que é o capilar. Quando você faz o vácuo pelos dois lados, tanto pelo lado de alta quanto pelo lado de baixa, o processo acaba sendo muito mais rápido, porque o capilar não vai interferir na hora de fazer essa evacuação do sistema. Então acontece mais rápido. Outra vantagem de utilizar esse filtro, quando você adiciona carga de fluido na condição de líquido, você pode colocar diretamente por essa válvula de serviço do filtro, porque neste ponto é a linha de líquido. Saiu do condensador, linha de líquido, e o líquido passa pelo filtro. Então este é o local onde você pode colocar o fluido refrigerante na condição de líquido e logo em seguida já ligar o compressor sem nenhum problema. Porque este líquido, para poder chegar até o compressor, vai ter que passar pelo capilar, expandir lá no evaporador e aí vai evaporar antes de retornar para o compressor pela linha de sucção. Então você adicionando em condição de líquido pela linha de líquido, pode ligar o compressor logo em seguida que você colocou a carga de fluido, sendo por massa ou não, mas desde que você colocou em líquido. Quando você coloca em líquido pela linha de sucção, pela linha de processo aqui, a linha de trabalho, o que acontece? Esse refrigerante em líquido vai direto para o corpo do compressor. Com isso você tem que aguardar um tempo, para poder o fluido refrigerante evaporar antes de ligar o compressor. Outra vantagem é que você consegue identificar de forma muito fácil se houver algum problema no sistema, como por exemplo, uma obstrução parcial no capilar. Porque aqui você tem agora como monitorar tanto a pressão de alta, lado de alta pressão. Você vai saber também se o equipamento está em alta pressão ou não.
Aqui, por exemplo, nós estamos utilizando com fluido refrigerante R134A. Neste manifold fica até fácil verificar, porque aqui ó, mostra ó, no mínimo ó, do R134A 30 graus na condensação. Então aqui ó, tem a escala de temperatura no manifold. Então, ó, grau Celsius, R134A, que está aqui, ó, essa escala de fora em azul é a temperatura do R134A. Então a temperatura de condensação 30 graus, essa área em branco já até ajuda. Mostra aqui ó, em branco qual é a área onde deve ficar a pressão, né, no lado de alta do R134A. Então, ó, entre 30 graus na condensação e no máximo 50. Passou de 50 da condensação do R134A ou de outro fluido refrigerante também, passou de 50 graus na condensação, já está em alta pressão. Então vejam que no momento a temperatura de condensação com R134A está na faixa de 42 graus Celsius. 140 PSI mais ou menos, está em torno de 42 graus Celsius na condensação, tá ok. E aqui a temperatura de evaporação. Ó. Temperatura de evaporação do R134A está em torno de menos 28 mais ou menos, ó, menos 20 e aqui é menos 30. Está mais ou menos em menos 30 a evaporação. Vejam, está um pouquinho abaixo de 0 PSI. Então vejam só que existem vários benefícios. Por exemplo, se eu tiver uma obstrução parcial no capilar, eu vou perceber que ao desligar o equipamento, eu não vou ter a equalização. Vou dar um exemplo agora e vou desligar na tomada este equipamento. Vamos lá. Ó, desliguei na tomada do equipamento, a gente vai ver que vai começar a ter um aumento bem devagar aqui na pressão de sucção, porque o fluido refrigerante vai começar a passar do lado de alta para o lado de baixa pelo capilar, fazendo o quê? Uma equalização. A pressão já começou a subir aqui, ó. É claro que com o equipamento em funcionamento, como estava, né, ele já está com a temperatura bem baixa, o que vai acontecer? Isso vai ser bem lentamente, tá? Porque pressão e temperatura andam juntos. Como a temperatura dentro do freezer está bem baixa, o que acontece? A pressão do fluido refrigerante, que vai passar deste lado para o evaporador, vai tender a ficar com a baixa pressão por causa da temperatura dentro do freezer. Por isso, essa lentidão na hora de equalizar as pressões. Quanto mais alta tiver a temperatura do freezer, mais rapidamente irá equalizar. Mas nesse caso, ó, em torno aqui, ó, pressão de alta agora no momento, em torno de 105 PSI mais ou menos, e a pressão no lado de baixo está subindo aos poucos, ó, está em torno aqui de uns 4 PSI quase, ó. Se não equalizar ou demorar demais para equalizar, você sabe que possa haver uma obstrução parcial. Ou você pega um equipamento em que soltou a sucção, não tem quase nada na sucção, e chega no lado de alta, está com muito fluido refrigerante, está com a pressão aqui muito alta e não equaliza, você já sabe que tem uma obstrução parcial do sistema. E muitas outras vantagens com a utilização de um filtro desse, conseguindo fazer a medição tanto do lado de alta quanto do lado de baixa pressão. Então eu espero que essa dica desse filtro tenha sido útil para você que começa na refrigeração a entender melhor o funcionamento do ciclo frigorífico e para você que já trabalha há muito tempo, tá bom? Muitas das vezes vale a pena pagar a diferença entre um filtro convencional e um filtro com válvula de serviço, tá bom? Espero que tenha te ajudado, um abraço, até o próximo vídeo, compartilha com os amigos e aproveita, deixa o like, que isso ajuda demais o canal e coloca aqui no comentário suas observações. Se você gostou, se você usa, se você não usa, se você achar útil ou não, coloca aqui o seu comentário. Sua opinião, sua sugestão é sempre bem-vinda. Um abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.